Oi, sejam todos bem-vindos à aula sobre a teoria cinética dos gases. Exercício número 6. Vamos à questão. Nós temos aqui uma questão que apresenta como unidades e medidas acompanhada pelos números os dados 30 ml. Toda vida que vier 30 ml está se referindo a volume. Então aqui eu vou anotar volume igual a 30 ml. Lá na frente você tem 25 graus Celsius. Quando eu estiver trabalhando com graus Celsius, eu estou trabalhando com temperatura. A temperatura aqui vai ser de 25 graus Celsius. Lá na frente, logo mais, 35 graus Celsius. Então aqui, como eu estou trabalhando com a temperatura de novo, vou colocar T 35 graus Celsius. Ei, tio, já apareceu a temperatura 2 vezes. Isso mesmo, essa temperatura aqui de 25 graus Celsius vai ser a temperatura inicial. E essa de 35 graus Celsius vai ser a minha temperatura final. Muito bem observado, muito bem. Calcule o novo volume. Então aqui ele pede para você calcular o novo volume, que vai ser o meu volume final. Então se ali é o volume final, o volume de 30 ml vai ser o volume inicial. E esse resultado aqui, ele vai vir em ml. Observe no texto que existe a palavra constante. Constante em relação a alguma coisa. Se você olhar à frente da palavra constante, tem pressão. Quando a pressão é constante, a transformação é do tipo isobárica. Por quê? Porque ele acabou de dizer que a pressão é constante. Isso quer dizer o quê? Que a pressão inicial é igual à pressão final. O que é que isso vai influenciar? O seguinte, você pega a fórmula geral dos gases, que é P vezes V sobre T, igual a P vezes V sobre T. Aqui você tem o início, depois da igualdade você tem o fim. Então aqui vai ser pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, depois pressão final, volume final, temperatura final. Como a pressão aqui ela é do tipo constante, o que é que nós iremos fazer? Você vai até a fórmula e retira pressão inicial, pressão final. Aí vai sobrar o quê? Volume inicial sobre temperatura inicial igual ao volume final sobre a temperatura final. Essa fórmula aqui é a fórmula para quando a transformação for do tipo isobárica. Se você observar na questão, ele diz que Tzão é igual a Tzinho mais 273. E o que significa esse Tzão? Esse Tzão nada mais é do que a temperatura em Kelvin, que é igual a esse Tzinho aqui, que vai ser a minha temperatura em Celsius mais 273. Segundo o sistema internacional, a temperatura tem que ser em Kelvin. Como a temperatura tem que ser em Kelvin, eu tenho a temperatura em Celsius, você tem que converter para Kelvin. Para converter, você vai utilizar essa fórmula. Vamos ao próximo slide. Nesse slide, você observa o quê? Tudo que foi escrito no anterior. Aqui eu tenho 30 ml, que é exatamente o quê? Volume inicial. Aqui você tem 25 graus Celsius, que é a temperatura inicial. 35 graus Celsius, que é a temperatura final. E ele diz que a transformação é do tipo isobárica. Quando é que ele diz isso? Quando ele diz que a pressão é constante. Se a pressão é constante, quer dizer que a transformação é do tipo isobárica, aonde a pressão inicial é igual à pressão final. Aí ele finaliza pedindo para você encontrar o novo volume, ou seja, o volume final. Só que para isso é necessário a gente transformar graus Celsius em Kelvin.
Como é que eu faço para transformar grau Celsius em Kelvin? Ele me deu essa fórmula aqui. Tzão, né, é igual a Tzinho mais 273. O que é que o tio fez? Botou TK, temperatura em Kelvin, é igual a TC, temperatura em Celsius, mais 273. A temperatura que você tem aqui é de 25 graus Celsius. O que a gente faz lá? Bota no lugar de TC, temperatura em Celsius, 25 graus Celsius, mais 273. Eu vou pegar aqui 273, somar com 25. Observem, 5 mais 3, 8, 7 mais 2, 9, e abaixo que número? O 2. Deu quanto? 298. Então, TK vai ser o quê? 298. Agora, o que é que eu peço para o aluno? Eu peço para que ele pegar a temperatura inicial 25 graus Celsius e risque. Por quê? Porque a nova temperatura inicial vai ser de quanto? 298. Só que agora como? Kelvin. Faz a mesma coisa com a temperatura final, que está em 35 graus Celsius. No lugar de TC, você vai colocar quem? 35. E vai somar com 273. Aí aqui eu pego, ó, 273 mais 35. 5 mais 3, 8. 7 mais 3, 10, fica 0, sobe 1, 1 mais 2, 3. Deu exatamente quanto? 308. O que a gente vai fazer aqui? A temperatura final já não é mais essa. A temperatura final é exatamente 308 Kelvin. São essas duas temperaturas aqui, temperatura inicial, temperatura final que você acabou de achar, que eu vou jogar na fórmula, tá bom? Vamos para a fórmula. Aqui você tem a fórmula da transformação isobárica. Volume inicial sobre temperatura inicial igual ao volume final sobre temperatura final. Temos o volume inicial? Temos sim, ó. O volume inicial é 30. Então lá eu coloquei 30. Temos a temperatura inicial. A temperatura inicial não é mais essa, porque ela está em grau Celsius. É a nova temperatura em Kelvin, que é exatamente 298 Kelvin. Eu coloquei lá. Do outro lado eu tenho o volume final, que é o que ele me pediu, o novo volume. E embaixo eu tenho a temperatura final. A temperatura final aqui é de 35 graus Celsius. Eu risco essa temperatura, ela não me serve. Quando a gente calculou Celsius em Kelvin, o que acontece? Você achou 308 Kelvin. Então aqui você vai colocar quanto? 308 Kelvin. E agora, tio, o que a gente vai fazer? Você vai pegar o volume final e multiplicar por 298. Vai ficar aqui, ó, 298 vezes o volume final. E depois vai pegar 30 e multiplicar por 308. Tá aqui, ó, 30 vezes 308. Isso aqui é conhecido por nós como regra de 3, ou meio pelos extremos, ou cruz credo, do jeito que você imaginar, dá certo. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar 30 e multiplicar por 308. Se eu pegar 308 vezes 30, o que acontece? 0 vezes 8, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 3, 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. 3 vezes 8, 24, pula uma casa, o 4 fica aqui do lado, debaixo desse 0. Sobe 2, 3 vezes 0, 0. O 2 que está lá em cima, baixa. 3 vezes 3, 9. Passa a régua, o sinal de mais. Abaixa quem? O 0, o 4, o 2 e o 9. Resultado, 9.240. Dá uma olhada aqui, ó. 9.240. Aí eu pego esse 298 que estava multiplicando o volume final e passo para lá dividindo. É como se fosse um sim salabim. 9.240 dividido por 298. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 9.240 dividido por 298. Aqui eu tenho no denominador 3 algarismos. Eu vou considerar 3 algarismos no numerador. Então vai ser 924. Qual é o número multiplicado por 298 dá próximo a 924? É o 3. Se eu pegar 298 multiplicar por 3, 8 vezes 3, 24, fica 4, sobe 2, 3 vezes 9, 27, com 2, 29, fica 9, sobe 2, 3 vezes 2, 6, com 2, 8.
Então dá exatamente quanto? 894. Quando eu faço a subtração, 4 menos 4, 0. 2 menos 9 não dá. Pega emprestado aqui do 9, que passa a ter 8. O 1 do lado do 2 passa a ser 12. 12 menos 9, 3. 8 menos 8, nada. O que eu faço com esse zero aqui? Eu abaixo. Aqui vai dar 300. O próximo número é 1. 1 vezes 298 dá exatamente 298. Passa a régua aqui. 298 para 300. Faltam quanto? Faltam 2. Aí, para eu continuar a divisão, o que eu faço aqui? Eu coloco um zero e aqui uma vírgula. Como 20 não dá para dividir por 298, eu coloco outro zero. E aqui, cara, essa vírgula aqui está aparecendo com um 4. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Agora sim. Eu pego agora, faço o quê? Quebrou minha linha de raciocínio. Como eu baixei aqui o segundo zero sem efetuar a divisão, depois da vírgula eu coloco um zero. 200 dá para dividir por 298? Não dá. Aí bota outro zero e aqui mais outro zero. Agora sim, dá que número? Dá 2.000 contra 298. Se eu dividir, dá quanto? Dá aqui um 6, ó. Se eu pegar 298 vezes 6, dá 6 vezes 8, 48, fica 8, sobe 4, 6 vezes 9, 54, com 4, 58, fica 8, sobe 5, 6 vezes 2, 12, com 5, 17. Dá exatamente quanto? 1.788. Então lá eu coloco 1.788. Eu não vou continuar fazendo o cálculo. Eu quero só que você observe o seguinte. Aqui deu 31,006. Se eu fosse arredondar 31, eu arredondava para mais, para menos ou deixava do jeito que está? Olha, depois do 31 vem quanto? Vem um zero. Depois do zero, outro zero. Então, ele está mais próximo do 32 ou do 31? Ele está mais próximo do 31. Então, a gente arredonda, a gente aproxima de 31. Ah, tio, eu não entendi. É o seguinte, ó. Se eu tivesse R$31,75, tá mais próximo de 32 ou de 31? Tá mais próximo de 32. Aqui fica faltando só mais o quê? Mais 25 centavos. Entendeu? Que se eu estivesse trabalhando com dinheiro ficaria mais fácil. Mas você observa ali que deu quanto? Deu 31,00. Então ele está muito longe para dar quanto? Para dar 32. Então eu não arredondo para mais, eu deixo do jeito que está. Eu coloco exatamente que resposta? 31 ml. Fique bem claro que essa resposta ela não é exata, ela é aproximadamente. Tanto é que você pode encontrar esse sinal ou você pode encontrar um tracinho com um tiozinho em cima. Tanto esse daqui como esse daqui, que é exatamente esse daqui é esse aqui, ó, que o tio está fazendo, ó, ele quer dizer aproximadamente, não deu um resultado exato, tá? Então a resposta para essa questão, o novo volume, ou seja, o volume final, vai ser de aproximadamente 31 ml. Tchau e até a próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho. das notificações. Até a próxima! Tchau.